Olá, está começando um Senado Notícias especial sobre a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Congresso Nacional deu posse neste domingo a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil pela terceira vez. A cerimônia foi marcada por quebras de protocolo. O presidente e o vice chegaram ao Congresso Nacional precisamente às 14 horas e 40 minutos, acompanhados de suas esposas. À sua espera estavam o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Subir a rampa não foi tão difícil quanto atravessar o plenário da Câmara, tal a quantidade de convidados que queriam chegar até o presidente eleito. O presidente quebrou o protocolo ao assinar o termo de posse. Ele lembrou que durante a campanha presidente em 1989, ganhou uma caneta no Piauí. O presente seria para assinar a posse naquela eleição, mas Lula foi derrotado. E a caneta acabou sendo esquecida nas 2 vezes anteriores em que ele assumiu o mandato. Mas agora, esse objeto conseguiu se tornar protagonista. Em 2002 eu ganhei as eleições e quando eu cheguei aqui, eu tinha esquecido a minha caneta e assinei com a caneta do senador Ramos Tebet. Em 2006 eu assinei com a caneta aqui do Senado. Agora eu encontrei a caneta e essa caneta aqui, o Wellington, é uma homenagem ao povo do estado do Piauí. E a caneta acabou sendo mais usada do que Lula imaginava. Ah, caramba! Durante o discurso, Lula foi várias vezes interrompido por aplausos e algumas vezes por uma canção de campanha. Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre. Ao final da cerimônia, Lula passou as tropas em revista, como chefe supremo das Forças Armadas. Não houve a tradicional salva de tiros de canhão, em respeito aos animais e às pessoas autistas, que se assustam com o barulho. Brasília recebeu milhares de cidadãos vindos de todos os recantos do país. Desde as primeiras horas da manhã, uma multidão caminhou pelo eixo monumental de Brasília até a Praça dos Três Poderes. Manhã de céu nublado. Ainda faltavam mais de 4 horas para o início da cerimônia de posse do presidente. Mas essa ninguém quer perder. Aqui na Torre de TV, 9h30 da manhã, a caravana é imensa em direção à esplanada dos ministérios para a cerimônia de posse do novo presidente. São esperadas cerca de 300 mil pessoas na esplanada dos ministérios. É gente que veio de todo o país. Veio de onde, meu amigo? Paraná. Mundial Almenara, Vale do Jequitinhonha. Nila Rodrigues, Maranhão, Terra da Balaiada. E Guarulhos. Ribeirão Preto. O que você espera do futuro presidente? Eu espero do governo presidente que nós todos trabalhamos juntos em prol do país. E tudo de bom, é ótimo. Tudo que ele prometeu e muito mais. Eu espero ser feliz. Precisa falar mais alguma coisa? A imagem dos policiais com cães inspecionando os veículos que servirão às delegações estrangeiras dá uma ideia da cautela. A expectativa de um público de 40 mil pessoas na praça em frente ao Palácio do Planalto foi rapidamente superada. Antes mesmo do meio-dia, o afluxo de pessoas surpreendeu até mesmo a segurança, que teve que suspender a revista individual de quem chegava. Mas o clima de tranquilidade e nenhum incidente foi registrado até o momento. Deus quiser vai ser um momento de paz, alegria, tudo com policiamento ostensivo, né? Se Deus quiser, vai ser tranquilo demais. É a vez do amor, chega de ódio. Tamo junto, Brasil. Obrigado, Nordeste, minha Bahia. O que vocês esperam do novo presidente? Tudo que ele prometeu, né, que a gente espera, né? Eu vim do Rio de Janeiro,
da Taquara. Lá perto de Jacarepaguá, né? Isso, Jacarepaguá. O que vocês esperam do novo presidente? Eu espero aquilo que ele sempre foi, um ótimo presidente. Mas o dia que era nublado abriu o maior solão e ninguém arredava pé. Lá pelas 3 da tarde, o pedido era um só. Ou seriam 2? O que vocês estão precisando aqui? Enquanto dentro do Congresso se desenrola a cerimônia de posse formal do presidente da República, cresce a expectativa aqui em frente ao Palácio do Planalto pelo pronunciamento do novo presidente. Enfim, lá vem ele, o presidente. Se valeu a pena esperar? Pergunte a qualquer uma daqueles e daquelas que participaram desse momento único na história do país. Hoje temos aqui no estúdio a presença de Rafael Silveira, que é consultor legislativo do Senado e doutor em ciência política pela Universidade de Brasília. Olá, Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadores. E, André, se me permite uma pequena quebra de protocolo, eu também queria fazer uma menção especial ao dia de hoje, que hoje é aniversário de minha esposa. Estamos aqui comentando e rendendo essa homenagem a ela também. Parabéns a ela. Ô, Rafael, nós vimos nas reportagens que toda a cerimônia ocorreu conforme o esperado, né, nas áreas tanto internas quanto externas. O reforço à segurança garantiu esse bom resultado? Sem dúvida, André. Nós acompanhamos o dia todo de ontem e teve muita paz e muita confraternização. Havia realmente um temor, esse temor se justificava, mas as forças de segurança fizeram um excelente trabalho. Um trabalho de união, de cooperação entre o governo do Distrito Federal com o governo federal que estava sendo empossado, um trabalho de preparação e um profundo respeito à festa da democracia que ontem ocorreu. Porque, Rafael, as forças de segurança nunca podem minimizar bravatas, né? Porque, às vezes, pode não ser só bravata, né? Sem dúvida. Haver um planejamento ali de ações. E tinha havido aqui aquela noite de confusão e de baderna em Brasília no dia 12, né? Os sinais de alerta eram todos muito evidentes. E isso fez com que todos os processos de movimentação da segurança ficassem assim, muito sensíveis em relação a qualquer tipo de evento dessa natureza. Então, isso nós temos que registrar e dar os parabéns às forças de segurança ontem, que trabalharam de maneira muito harmoniosa, não feriram nenhum tipo de protocolo e, principalmente, ficaram bem escondidas, garantindo a segurança e deixando o povo fazer a sua festa, né? Ou seja, é a democracia passando por mais um teste. Isso, e passou com nota máxima ontem. Muito bem. Depois de ser empossado pelo Congresso Nacional e receber a faixa presidencial, o presidente Lula discursou no parlatório do Palácio do Planalto. Ele reforçou os compromissos firmados no discurso anterior no Congresso e, emocionado, destacou que o combate às desigualdades e à fome serão prioridades nesse novo mandato. Logo no início do discurso, Lula homenageou os apoiadores que acamparam em frente à sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba por todo o período de 580 dias que esteve preso. A saudação que eu faço a vocês não poderia ser outra, tão singela e ao mesmo tempo tão cheia de significado. Boa tarde, povo brasileiro! Minha gratidão a vocês que enfrentaram a violência política antes, durante e depois da campanha eleitoral. Lula reafirmou que governará para todos os brasileiros e não apenas para os que votaram nele. A ninguém interessa um país em permanente pé de guerra ou uma família vivendo em desarmonia. Emocionado, disse que o combate à desigualdade e à fome será pilar do governo. Há muito tempo não víamos tamanho abandono e desalento nas ruas. Mães garimpando lixo em busca de alimento para os seus filhos. Famílias inteiras dormindo ao relento, enfrentando o frio, a chuva e o medo. Crianças vendendo bala ou pedindo esmola,
quando deveriam estar na escola, vivendo plenamente a infância que tem direito. Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos: por favor, me ajuda. Fila na porta dos açougues, em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Lula encerrou o discurso afirmando que união e reconstrução será o lema da sua gestão. É tempo de união e reconstrução do nosso país. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! E então, Rafael, o que você pode destacar desse discurso no parlatório? Bom, o discurso do parlatório foi um discurso muito bem preparado para aquele público que estava ali presente, mas não apenas esse público. Ele também, o presidente, reservou parte desse discurso para também se manifestar em relação àquele eleitorado que não o apoiou. Então, foi um discurso já preparando aquela linha máxima do governo atual, que é da reconstrução e da união, da reconciliação. Ao mesmo tempo, o discurso, a primeira parte do discurso, ela reservou aquela parte principal que chama muita atenção de Lula historicamente, que é a questão da fome, mas também a gente pode notar um discurso mais complexo, em que Lula já desperta para as outras minorias a questão da valorização da igualdade de gênero, por exemplo, do racismo, das minorias ainda muito submetidas a preconceitos. Então, várias pautas que simultaneamente se compõem junto com o combate à fome. A gente poderia dizer que essas questões, de alguma forma, estavam presentes nas pautas dos movimentos populares ao longo desses anos, mas não foi uma coisa forte no primeiro e segundo mandato deles, é isso? Na verdade, a ênfase dada nos primeiros mandatos de Lula era realmente o combate à fome e a diminuição das desigualdades sociais. Só que o discurso de Lula, ao longo desses últimos anos, ele amadureceu do ponto de vista de especificar e de ressaltar essas outras minorias. Por exemplo, as minorias indígenas, as minorias LGBTQI+, que não estavam assim tão presentes de forma assim tão explícita e objetiva nos discursos iniciais do Lula. Então agora, Lula, somando com a sua preocupação inicial, que ainda continua sensibilizando bastante, ele também agrega colocar de maneira muito categórica e num lugar também especial essas outras pautas, que foram pautas muito pouco observadas nesses últimos anos. Isso também a gente observa na composição do Ministério, quem está no primeiro escalão do governo, é isso? Absolutamente. O colorido, digamos assim, o colorido e a variação de pessoas, de gênero, de representações no Ministério, já foi uma preocupação desde o momento da transição. Foi uma cobrança muito grande de vários desses setores, mas não apenas eles foram colocados por causa da cobrança, mas sim também por conta desse olhar um pouco mais variado e entendendo a complexidade das pautas do Brasil. Agora, como é que é isso num primeiro ano de governo, quando você tem um orçamento que foi planejado pelo governo anterior, como é que isso vai se dar? O que é que você imagina que pode acontecer no Brasil nesse primeiro ano? Bom, nós
começamos o governo, nós percebemos que o governo já começou alguns meses antes. Exatamente essa questão da PEC da transição, já foi um olhar especial para a preparação de um governo difícil por conta de vários desafios, um governo em que Lula não está apenas liderando com o seu próprio partido, existe essa preocupação de construir essa frente ampla, aliás, essa frente ampla que assegurou a vitória de Lula. Então, desenhar, fazer a arquitetura da coalizão através exatamente dessa designação de ministros de diversos partidos, inclusive partidos que não apoiaram o então candidato e hoje presidente, estiveram ali presentes exatamente na tentativa de fazer com que setores do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, que é quase sempre a porta de entrada das agendas legislativas, estejam muito mais propícios a receber as propostas do futuro governo, ou deste governo agora atual, né? Essa realidade impõe que a retórica, né, da Frente Ampla não seja só retórica, né, seja uma necessidade para governar. Sem dúvida. É a ordem de todo presidente da República que assume. Tem de fazer a sua coalizão, ele tem que construir esse tecido, um tecido que garanta que ele tenha governabilidade em todo o seu mandato. E Lula teve que fazer um exercício muito forte, ele e sua equipe, de fazer com que as partes talvez mais sensíveis estejam com o partido do presidente, mas sim uma predisposição de criar aquelas novas pastas, de atender os movimentos sociais, muito sedentos de espaço de participação e, principalmente, convidar os outros partidos, que não do presidente, para realmente fazer parte desse governo. Então, por isso que nas últimas notícias, nas últimas semanas, nós tínhamos aquele nível de tensão de quem que vai ser de tal ministério, por quê, e a conta de chegada foi feita e acabou sendo o resultado dela pouquíssimos dias antes da posse. Rafael, a gente já volta a conversar, mas eu queria chamar a atenção aqui para uma outra matéria. No discurso no Congresso, ainda durante a cerimônia de posse, Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre democracia, meio ambiente, economia e outros temas. Lula também falou que vai revogar o decreto de armas. Democracia. Foi a democracia a grande vitoriosa nesta eleição, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu, as mais violentas ameaças à liberdade do povo, a mais abjeta campanha de mentiras e de ódio tramada para manipular e constranger o eleitorado brasileiro. Eleições. Apesar de tudo, a decisão das urnas prevaleceu, graças a um sistema eleitoral internacionalmente reconhecido por sua eficácia na captação e apuração dos votos. Governo anterior. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar o recurso para a merenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social. Compromisso. Assumo o compromisso de, junto com o povo brasileiro, reconstruir o país e fazer novamente um Brasil de todos e para todos. Bolsa Família. Não seria justo nem correto pedir paciência para quem tem fome. Nenhuma nação se ergueu nem poderá se erguer sobre a miséria do seu povo. Os direitos e interesses da população, o fortalecimento da democracia e a retomada da soberania nacional serão os pilares de nosso governo. Esse compromisso começa pela garantia de do programa Bolsa Família renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita. Liberdade. A partir de hoje, a lei de acesso à informação voltará a ser cumprida. O portal da transparência voltará a cumprir seu papel. Os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Punição. Quem errou responderá por seus erros com direito à ampla defesa dentro do devido processo legal. O mandato que recebemos, à frente de adversários inspirados,
do fascismo será defendido com os poderes que a Constituição confere à democracia. Ao ódio responderemos com amor, à mentira com a verdade, ao terror e à violência responderemos com as leis e suas mais duras consequências. Sob os ventos da redemocratização dizíamos, ditadura nunca mais. Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer, democracia para sempre. Economia. Vamos impulsionar as pequenas e médias empresas potencialmente, as maiores geradoras de emprego e renda, o empreendedorismo, o cooperativismo e a economia criativa. A roda da economia vai voltar a girar e o consumo popular terá papel central nesse processo. Vamos retomar a política de valorização permanente do salário mínimo e estejam certos de que vamos acabar mais uma vez com a vergonhosa fila do INSS, outra injustiça restabelecida nesses tempos de destruição. Meio ambiente. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás de efeito estufa na matriz energética, além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas. O Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Armas. Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança, o Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. Saúde e educação. Vamos recompor o orçamento da saúde para garantir a assistência básica, a farmácia popular, promover o acesso à medicina especializada. Vamos recompor os orçamentos da educação, investir em mais universidades, no ensino técnico, na universalização do acesso à internet, na ampliação das creches e no ensino público em tempo integral. Agora é hora de a gente analisar esse discurso do presidente Lula dentro do Congresso. Eu estou aqui com o consultor legislativo do Senado, Rafael Silveira. Rafael, qual foi a estratégia do presidente? Eu queria que você destacasse pelo menos 3 tópicos desses que ele falou. Bom, o presidente, ele falou muitos aspectos, ele explorou muito bem um discurso que era eminentemente um discurso institucional. Um discurso em que ele estava ali, naquele momento, dialogando com as instituições da República. Então, em primeiro lugar, Lula dedicou-se a um agradecimento. Agradecimento ao Poder Judiciário, principalmente o setor eleitoral do Judiciário. E em que sentido? No sentido de ter assegurado o processo democrático. Ter assegurado a rigidez de todo o processo, do início ao fim. E também Lula fez um agradecimento ao próprio Congresso Nacional, que, mesmo ele não estando no poder oficialmente, o Congresso aderiu à proposta ali da PEC da transição e fez a sua colaboração. Esse é o primeiro grande tópico assim, que Lula fez uma deferência aos poderes. No segundo tópico, Lula se dedicou a traçar um cenário de crítica ao governo anterior. Então, ele não poupou essas críticas, fez todas elas de forma contundente, mas tomou muito cuidado de não mostrar-se revanchista. Então, ele falou, se houver alguma responsabilidade, ela será apurada, ela será verificada e vai ser assegurado o devido processo legal de defesa. Então, mostrando exatamente que não haveria perseguição, mas não haveria tolerância em relação a quaisquer erros que poderão ser apurados. E, ao mesmo tempo, traçou um cenário bem detalhado de críticas ao governo, de tudo aquilo que o governo não havia feito ou feito, do ponto de vista do presidente Lula, incorretamente. E na terceira parte, aí sim, uma parte mais programática. Lula se dedicou a falar de vários temas em que ele ia retomar, principalmente retomar aquilo que havia sido feito na sua época, na época da presidente Dilma, de programas sociais, de programas de estímulo à economia, de programas também de combate à devastação ambiental e vários outros aspectos tópicos como a saúde e a educação, em que ele já apresentou de alguma maneira tópicos
tópicos de políticas públicas que ele vai se dedicar. Ok, Rafael, a gente já volta. A hora é de pacificação. A afirmação marcou o tom do discurso do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, durante a cerimônia de posse do terceiro mandato do presidente Lula. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é também o presidente da mesa do Congresso Nacional. É ele quem dirige a cerimônia de posse do presidente e vice-presidente eleitos. O evento contou com a presença de autoridades da República, além de delegações estrangeiras. No seu discurso durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, Rodrigo Pacheco lembrou que Lula e Alckmin já foram adversários políticos e que hoje se unem pelo país. Um sinal claro de que o interesse do país está além e acima de questões partidárias. Um sinal de que é preciso unir forças pelo Brasil. O presidente do Congresso Nacional também falou do processo eleitoral de 2022. A democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa. É possível que tenha sido o processo eleitoral mais importante da nossa história após a redemocratização. O tempo dirá. E aqui um registro de reconhecimento deste Congresso Nacional à Justiça Eleitoral do nosso país, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Rodrigo Pacheco disse que o novo governo vai enfrentar desafios complexos. Unir o país em prol de um objetivo comum é imperativo e urgente. Reconciliar os brasileiros que discordaram sobre os rumos do país, incentivar atos de generosidade, desencorajar o revanchismo, coibir com absoluto rigor atos de violência, restabelecer a verdade, fortalecer a liberdade da imprensa, honrar a Constituição e venerar a democracia. O presidente do Congresso Nacional falou da pandemia da Covid-19, lembrou as milhares de vítimas da doença, agradeceu aos profissionais de saúde e citou a crise econômica que veio como resultado. Pacheco lembrou ainda dos desafios climáticos que o mundo enfrenta, do desmatamento e das queimadas no Brasil. Esse problema não pode ser negado, ao contrário, deve ser assumido e enfrentado. Para além da recuperação da imagem do Brasil perante o mundo, reforçar o compromisso nacional com as práticas sustentáveis é uma grande oportunidade rumo à economia verde. O presidente Rodrigo Pacheco insistiu na importância da educação para o futuro do país. Devemos firmar um compromisso, presidente Lula, vice-presidente Alckmin, para que nada, absolutamente nada, falte a esta geração de 0 a 18 anos no Brasil. Nossas crianças e jovens precisam de ensino, merenda, material escolar, esporte, cultura, artes, assistência médica, assistência psicológica, assistência psiquiátrica e social. Para além do ensino teórico, a educação brasileira deve englobar conceitos de cidadania, diversidade, respeito, ética. Precisamos, enfim, formar cidadãos. Rodrigo Pacheco resumiu a atuação do parlamento no último biênio e prometeu cooperação. O presidente concluiu reafirmando o compromisso com a democracia e suas instituições. A hora é de pacificação. Deixemos para o passado tudo o que nos separa, tudo o que nos divide. Olhemos para o futuro como uma nova oportunidade, um recomeço. Façamos diferente, façamos mais, façamos melhor. O futuro se desenha no presente. A hora de mudar o futuro de nossa nação é agora. Não percamos essa oportunidade. E então, Rafael, o que podemos extrair de mais importante desse discurso do presidente do Congresso? Bom, o discurso do presidente Rodrigo Pacheco foi um discurso muito detalhado, muito bem pensado, como uma representação da palavra de um poder em relação a outro. Dirigida não só para todas as pessoas ali presentes, obviamente, para as pessoas, para todos nós, cidadãos, mas um recado para o novo executivo. E foi um recado interessante porque
presidente Pacheco, ele pegou um pouco de carona também nas críticas, mas não fez críticas diretas ao outro governo, e sim das demandas que não estavam sendo, do ponto de vista do presidente ali, bem saciadas, bem atendidas. Então, falou de vários aspectos, principalmente esses que a gente acabou de ver aqui na cobertura: meio ambiente, saúde, a questão da pandemia, da complexidade que isso trouxe, da necessidade de se retomar educação e cultura. Mas o que me chamou muita atenção, que foi a primeira grande parte do discurso do presidente Pacheco, foi, de novo, tradicionalmente, como ele fez ao longo de todo o ano de 2022, é a defesa irrestrita de valores democráticos. Tanto que ele ressaltou novamente a justiça eleitoral, na figura do ministro Alexandre de Moraes, fez essa deferência e, nessa questão de defesa da democracia, ele deu uma ênfase muito importante de que se defende a democracia, mas com cooperação e com união. Por isso que essa palavra que ficou muito marcada no discurso do presidente Pacheco: pacificação. Ou seja, ele ali, já em nome do Legislativo, falando para o presidente Lula: presidente Lula, precisamos manter, além disso tudo que você nos falou agora, de um olhar generoso para a população, toda a população. Pacificação para o Brasil se reunir novamente, né? Essa questão da união e da divisão ficou muito notória anteriormente, então precisamos resgatar isso. Você acredita que é necessário pontuar o papel de cada poder, a função de cada poder e instituição da República, em razão das confusões que se generalizaram nas redes sociais? Você acha que é importante relembrar isso? Sim, eu acredito que sim, é muito importante, até mesmo para a própria população perceber o papel de cada um desses poderes, que não deve existir essa superposição de poderes, e sim a harmonia que está escrita na nossa Constituição. Precisamos aqui mostrar, e aí quando falo precisamos, todos esses atores políticos que representam as instituições manifestaram isso e precisam não apenas verbalizar, mas precisam, de maneira objetiva, fazer acontecer. No caso do nosso Poder Legislativo, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, a cooperação, a harmonia entre essas casas também precisa ser fortalecida, ainda que haja divergências, isso é normal, isso é da democracia, mas que tenha um espírito de cooperação em relação às necessidades da população. Depois da posse, o presidente Lula nomeou ontem 37 ministros. 7 deles são senadores em exercício ou senadores eleitos. Tomaram posse como ministros na gestão do presidente Lula 7 senadores, sendo 3 em exercício e 4 eleitos. Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, é o novo ministro de Minas e Energia. Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso, comanda agora o Ministério da Agricultura e Pecuária. E Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, assumiu o Ministério do Planejamento e Orçamento. Os 4 senadores eleitos que tomaram posse como ministros são Camilo Santana, do PT do Ceará, na pasta de Educação; Flávio Dino, do PSB do Maranhão, no Ministério da Justiça e Segurança Pública; Renan Filho, do MDB das Alagoas, no Ministério dos Transportes; e Wellington Dias, do PT do Piauí, no Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência, Família e Combate à Fome. E a partir desse 1º de janeiro, Santa Catarina tem novo governador. O até então senador Jorginho Melo, da bancada do PL, tomou posse no Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa do Estado. Confira a reportagem da TV Assembleia. O ex-deputado e ex-senador Jorginho Melo é o novo governador de Santa Catarina. A cerimônia de posse foi realizada na Assembleia Legislativa na tarde do dia 1º de janeiro de 2023. Na mesma solenidade, a delegada de polícia aposentada Marilisa Ben foi empossada vice-governadora.
A sessão solene lotou o parlamento catarinense e foi acompanhada por deputados estaduais e federais, senadores, representantes de outros poderes, amigos e familiares dos eleitos. Jorginho chegou na Assembleia Legislativa perto das 6 horas da tarde, conversou com a imprensa e se dirigiu ao gabinete da presidência. Depois, no plenário, assinou o termo de posse e fez o juramento previsto na Constituição. Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado, observar as leis, promover o bem-estar geral e desempenhar o cargo honrada e lealmente e patrioticamente. Prometo. Nascido em Ibicaré, no meio-oeste catarinense, Jorginho dos Santos Melo tem 66 anos de idade e é formado em Direito. Iniciou a carreira aos 18 anos, quando foi eleito vereador em Herval do Oeste. Temporariamente deixou a política e ingressou, por meio de concurso público, no antigo Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC, onde chegou a diretor. Em 1994, candidatou-se e foi eleito pela primeira vez deputado estadual. Permaneceu na Assembleia Legislativa por 4 mandatos e foi presidente da Casa em 2009. Em 2010, foi eleito deputado federal, reeleito em 2014. Em 2018, conquistou uma vaga no Senado Federal. Agora foi eleito governador de Santa Catarina pelo Partido Liberal, com 70% dos votos no segundo turno. Vendedor de paçoquinha, chego a governador com uma votação histórica. Essa experiência me ensinou muito, mas o que aprendi de mais importante é: quando a gente acredita, trabalha, se esforça, a gente consegue. No discurso, Jorginho também falou sobre como deverá governar. Quero ser governador do relacionamento, da política no seu sentido mais nobre. Ninguém precisa ter vergonha de dizer que é político. Estarei aberto a ouvir e entender cada realidade, mas o governador tem o dever de ouvir absolutamente todos e defender cada catarinense em todas as situações. Isso é fazer política. A sessão solene de posse foi conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. Não podemos esquecer as pessoas que mais precisam do poder público, os mais pobres, aqueles que têm mais dificuldade. Nós precisamos olhar para essas pessoas. E tenho absoluta certeza, vosso governo, eu sei que o fará, porque Vossa Excelência também, como eu, vem de uma família humilde, de uma família pobre, mas que sempre defendeu a dignidade das pessoas. No lugar de Jorginho Melo no Senado, assume em definitiva a primeira suplente Ivete da Silveira, do MDB. No Acre, a senadora Maílza Gomes assumiu o cargo de vice-governadora. E aí, Rafael, esse número de ministérios, 37, você não acha excessivo? Olha, André, acaba sendo uma necessidade da construção da base de apoio do presidente Lula. Essa frente democrática ela precisava abrigar diferentes vertentes políticas. E, na lógica da política brasileira, isso se converte em estabelecer nas hierarquias do governo postos principais. Então, essa diversidade toda que nós vemos e esse aumento do número de ministérios, ele reflete exatamente essa composição e esse xadrez complicado de você abrigar aliados e abrigar também aqueles que não seriam tão aliados, mas que foram convidados para o governo para fazer parte de um governo de 4 anos. Então, essa diferença de ministérios, ela muitas vezes é a lógica da política, não necessariamente a lógica da gestão, da governança, e sim a lógica da governabilidade. Rafael, e o que se deve esperar da relação de Lula com os governadores? Lula, desde que
ganhou as eleições, ele já vem falando que quer dialogar com os governadores, que quer chamá-los para conversar, para trocar as impressões, fazer cooperações de esforços, tentando exatamente ser um contraponto em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Ex-presidente Bolsonaro, ele entrou em conflito com os governadores. E Lula, para demarcar uma das diferenças, ele falou, eu quero conversar, eu quero dialogar com os governadores. Então, mesmo os governadores que não são da mesma linha ideológica, que não fazem parte do governo, seus partidos, Lula, eu acho que vai sim se esforçar para fazer o melhor diálogo possível. E isso faz sentido, porque somos federação. E mesmo o poder, mesmo a União sendo muito poderosa, proeminente em relação à sua capacidade de arrecadar, sua capacidade de produzir políticas públicas, várias dessas políticas são realizações dos estados. E quando há um processo de cooperação e de união, quem se beneficia somos todos nós. É a população que se beneficia dos melhores governos. Então, ainda que tenha choques ideológicos, a população tem que ser ouvida primeiramente, ela tem de ser atendida, né? Rafael, em geral, aqui no Brasil, o presidente que ganha consegue formar uma base sólida no Congresso. Aí, em tempos de crise, essa base é questionada. Como é que você vê esse momento desse terceiro mandato do presidente Lula, até comparando com 2003 e 2007? Bom, o cenário do presidente Lula é completamente diferente dos seus 2 primeiros mandatos. Primeiro que o presidente Fernando Henrique Cardoso ofereceu para o presidente Lula condições muito mais interessantes institucionalmente falando para que ele pudesse fazer o seu próprio governo. Então ele ofereceu um alicerce. O próprio presidente Lula, no seu segundo mandato, já tinha o seu próprio alicerce. E essas questões, principalmente essa figura da divisão nacional, não existia. Lula agora, político muito mais amadurecido, passou por agruras, passou por situações muito difíceis, mas muito mais amadurecido na sua visão, ele agora enfrenta um cenário muito mais complexo. Um cenário em que a sua vitória foi por um detalhe, foi por pouquíssimos pontos percentuais, o país ainda enfrenta divisões internas. Hoje, Lula tem visualmente uma oposição até mesmo de setores da população e por isso que ele tem de fazer esse mandato mirando a diversidade política também. Por isso, a construção dessa frente, ainda que liderada pelo Partido dos Trabalhadores, junto com o presidente, ela precisa ser muito plural, precisa ter uma democracia interna dentro dessa frente para buscar entendimentos dentro das diferentes facções políticas. Então, é desafiador. Ele está tentando fazer e, na minha visão, começou bem, fazendo esse dever de casa, mas ainda assim não é 100%, não é unanimidade. Nesses primeiros meses, ele vai ser muito testado pelo próprio novo Congresso. Rafael, qual deve ser o papel do novo formato, do orçamento, nas relações entre o Executivo e o Legislativo? Com a declaração de inconstitucionalidade, daquela mudança da regra do relator, da RP9, a dinâmica, digamos assim, que o presidente da República tinha, de alguma forma, ela foi relativamente retomada. Naquela circunstância anterior, um dos pilares da governabilidade tinham sido completamente, quase que destruídos, que é a questão da distribuição das emendas, que são elementos de negociação com o Congresso Nacional que o presidente tem. Com a retomada, digamos assim, ainda que relativa, de um maior poder que o presidente tem em relação ao orçamento, esse papel da barganha acaba retornando de alguma forma para suas próprias mãos. Ainda assim, Lula tem um cenário bem diferente do que ele tinha. Nós temos parte do orçamento que é impositivo ainda, nós temos várias regras que foram modificadas ao longo desses últimos 20 anos. Então, Lula, de novo, vai ter que pegar um desses pilares, que é a distribuição dos recursos de orçamento, e usar com muita inteligência, porque hoje essa parcela, ainda que tenha sido retomada, ela já está bem menor do que naquela época que ele governava nos primeiros 2 mandatos. E com relação à judicialização da política, você acha que vai continuar ainda sendo um problema sério no Brasil? Aliás, já era um problema sério, vai continuar? Como é que é? Acredito que não tem jeito.
a judicialização da política, ela é uma realidade. É um instrumento da oposição recorrer ao judiciário quando ela é perdedora nas disputas internas no Congresso Nacional. Então, nós não podemos falar assim que agora vai acabar a judicialização da política. Não. Talvez ela tenha contornos diferentes. Porque, inclusive, nos nossos últimos 4 anos, até um pouco mais, havia um conflito muito grande aberto entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Esse cenário tende a mudar completamente, não obstante, a judicialização da política é um recurso dos próprios atores políticos. Eles sempre vão querer recorrer ao judiciário para tentar intermediar ou ouvir a sua opinião em relação a algumas derrotas que ocorram. Mas eu acho e acredito que nesses próximos 4 anos, a judicialização da política ela vai ficar dentro de temas específicos da agenda pública e não necessariamente por uma questão de confronto entre os poderes. Ok. O senador Jean Paul Prats, indicado para a presidência da Petrobras, disse ontem no Congresso que o presidente Lula assinaria a prorrogação por 60 dias da desoneração de combustíveis. Estamos fazendo um grupo de transição, vamos entrar lá nos primeiros 15 dias de janeiro, apesar de todo o processo de compliance, de averiguação de currículo e tudo isso, mas teremos aí uma interinidade, inclusive, e durante esse período a gente tem mais ou menos acertado, não é, que não haverá nenhuma decisão traumática, nenhuma decisão absoluta sobre nada, né, a não ser que seja necessário por uma emergência. Então a gente imagina que a gente consiga administrar, monitorar o comportamento dos preços e não deve haver trauma nenhum, porque o que era mais, digamos assim, importante ou significativo que pudesse acontecer seria a volta automática da oneração dos impostos federais. Não ocorrendo isso, não há razão para grandes movimentações. O que será feito hoje, então? Explica pra gente. Provavelmente hoje ou amanhã a medida provisória estendendo a desoneração por 60 dias. O senador Randolfo Rodrigues, indicado para líder do governo Lula no Congresso, listou as pautas prioritárias para este ano. Ele destacou a aprovação das medidas provisórias que vão tratar da reorganização administrativa dos ministérios e do Bolsa Família. Randolfo também citou a reforma tributária e a mudança na política de preços da Petrobras. Nós temos que aprovar a nova reorganização administrativa, que não é pouca coisa. Nós temos de volta, depois de anos de exílio, o Ministério da Cultura. Nós temos, pela primeira vez em 500 anos, um Ministério dos Povos Indígenas com um indígena, com alguém descendente dos povos originários à frente desse ministério. Então, os primeiros testes é essa medida provisória da reorganização administrativa que pretendemos já aprovar em fevereiro. Junto com isso, nós temos que aprovar um programa social robusto. Nós vivemos hoje de programas de auxílios com objetivos eleitorais. Nós temos que dar resposta a 33 milhões de brasileiros que estão passando fome e, por isso, temos que aprovar um programa social robusto e, para tanto, deve ter também a medida provisória do novo Bolsa Família. E, junto com isso, eu acredito que entre fevereiro e março nós teremos que também retomar o debate sobre a reforma tributária. Junto com isso também, temos que enfrentar esse debate da desoneração. Tem uma armadilha que foi montada pelo governo sainte, né, que foi a armadilha de revogar sem nenhum debate com a equipe econômica. Nós temos que ter um período de transição para, inclusive, ter o debate sobre uma nova política de preço da Petrobras. E o presidente Lula assinou medidas provisórias e decretos, entre eles o que inicia a reestruturação da política de controle de armas, o que garante o pagamento dos R$ 600 para famílias necessitadas, o que define a estrutura da presidência da República e dos ministérios e o que combate o crime ambiental, entre outros. Medida provisória que dispõe sobre a organização da presidência da República e ministérios. Medida provisória dos R$ 600 para as famílias pobres do Brasil. Medida provisória da desoneração de combustíveis. O presidente da República assina decreto que inicia o processo de reestruturação da política de controle de armas no país. O presidente da República assina decreto que restabelece o combate ao desmatamento na Amazônia. O presidente da República revoga decreto que incentivava o garimpo ilegal na Amazônia, em terras indígenas e em áreas de proteção ambiental.
O presidente da República edita decreto que extingue a segregação e garante a inclusão e o direito fundamental de crianças, jovens e adultos com deficiência à educação. O presidente da República assina decreto que remove impedimentos à participação social na construção e definição de políticas públicas. O presidente da República assina despacho que determina que a Controladoria Geral da União reavalie, no prazo de 30 dias, as decisões que impuseram sigilo indevido sobre informações e documentos da administração pública. O presidente da República assina despacho que determina aos ministros de Estado que encaminhem propostas para retirar do processo de desestatização empresas públicas como Petrobras, Correios e EBC. O presidente da República assina despacho que determina que o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, elabore propostas de recriação do Procatadores, projeto que fomenta e incentiva atividades desenvolvidas pelos catadores de materiais recicláveis. O presidente da República assina despacho que determina que a ministra de Estado do Meio Ambiente e da Mudança do Clima proponha, no prazo de 45 dias, nova regulamentação para o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí, Rafael, quais serão os principais desafios na economia? Primeiramente, o presidente Lula tem que construir as suas diretrizes econômicas, que ainda não estão muito claras. Talvez esse seja o primeiro grande desafio, para ele trazer confiança, restaurar a confiança com os setores econômicos gerais, não apenas o mercado, né? O que é o mercado? O mercado é tudo isso, né? Então, resgatar e estabelecer um ponto de confiança. Para isso, existe a famosa pauta e quase permanente da reforma tributária, como que isso vai avançar e, principalmente, como que o governo vai lidar com as suas próprias contas públicas. Esse grau de confiança, essa reciprocidade também repousa nisso. Como que o governo vai demonstrar a sua responsabilidade fiscal. Ainda assim, Lula bateu muito na tecla do resgate da renda, principalmente da renda, da baixa renda. Então, de elevar essa renda e não apenas o emprego com a renda melhor. Recentemente, nós temos uma retomada do emprego, mas do subemprego. A qualidade do emprego do Brasil diminuiu sensivelmente. Então, Lula tem que resgatar, manter os seus patamares, os patamares nacionais de empregabilidade, de retomada desse emprego, mas com renda maior. É um outro desafio muito importante. E, claro, todas as relações com o mercado que lidam com essas interfaces do meio ambiente, com as interfaces da regulação, Lula tem que demonstrar trabalho e incentivo para que esses setores possam ver no governo não apenas a sua obrigação, mas sim uma parceria. O controle da inflação, juros, que novidade pode haver por aí? Bom, esse é um tema que parece que virou uma pedra preciosa para o brasileiro. Desde do combate à inflação que ocorreu com o Plano Real, isso se tornou algo que é quase que dogmático. Todos os governos precisam e continuam e devem continuar batalhando para que a inflação não aumente. A inflação aumentou muito nos últimos tempos. Aliás, de uma maneira um pouco artificial, ela foi manejada no ano passado, mas ela precisa ser observada com muito cuidado, com muito zelo, porque é um imposto exatamente contra os mais pobres, contra todos nós, mas as pessoas que não têm renda sofrem de maneira determinante quando a inflação é galopante. E aí, uma inflação controlada cuida para que o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, possa perdurar também por mais tempo. Então, é algo absolutamente fundamental para qualquer governo. Na sua avaliação, a autonomia do Banco Central está garantida? Está garantida. Isso aí não retorna mais, não. Esse tipo de postura, durante o governo Lula, já se fazia uma espécie de autonomia informal do Banco Central. Então, o governo Lula não vai estranhar um Banco Central autônomo. Na verdade, o Banco Central já tem dialogado com a própria equipe econômica do ministro Haddad, no sentido exatamente de fortalecer a cooperação de maneira institucional.
Então, o governo Lula não acredito que vá contrariamente a essa autonomia que foi conquistada no governo anterior. Muito bem. Rafael Silveira, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Um abraço a todos os telespectadores. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição especial sobre a posse do presidente Lula na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.